Bom dia, um maravilhoso dia para você, preciosidade do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira. Estou aqui mais uma vez para semear boas sementes na sua vida, através da leitura diária da palavra do Senhor e comunhão com Deus. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele joinha para que cada dia mais possamos crescer aqui em pessoas, lendo a palavra do Senhor e sendo edificadas através dessa leitura, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor, para ler a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Espírito Santo do Senhor, fala conosco, e que possamos, Senhor, ser agraciados, Senhor, com a Tua presença, onde estivermos, Deus. É o que eu te peço, abençoe essa outra pessoa do outro lado, Senhor. Venho te pedir, Senhor, também, Senhor, pelo meu país, Senhor, pelo nosso Brasil, que possa, Senhor Jesus Cristo amado, alcançar aquelas vidas, Senhor, que estão sofrendo tanto, Senhor, diante de tantas notícias diante de tantas notícias, Senhor, que temos recebido, Senhor. Aquela cidade, Pai, precisa de Ti grandemente. Aquele povo, Senhor, precisa de Ti. Aquele povo, Senhor, o nosso. Aquele povo, Senhor, o meu povo precisa de Ti, Senhor. Vai de encontro com cada um, Senhor Jesus. Eu direciono, Senhor, neste momento, Senhor, oração para cada um, Senhor. Que vidas possam ser, Senhor, tocadas cada dia mais, Senhor, para ajudar. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. E hoje, no nosso 83º dia, vamos ler Deuteronômio, que é um livro novo que nós começamos ontem, né? E hoje é o capítulo 2 de Deuteronômios ao capítulo 3, versículo 29. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e altos como gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins. E os Moabitas lhe chamavam Emins. Dantes, os Oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumes. Um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si. E estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú que habitavam em Seir,
de diante dos quais destruiu os horeus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os alveus, que habitavam as aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parte, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. E neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como nesses dias se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra de diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós, e ferimos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades. E os homens, e as mulheres, e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argob, e o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo Gileade, e todo Bazã até Salca e Edrei, cidades dos reinos de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. E eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabar dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes.
Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Gesuritas e Maacatitas, e a chamou pelo seu nome, Bazã-Avote Jair, até este dia. E a Maquir, desde Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão, com termo, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod e Pisga, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então, somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Por que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra, que apenas verás. Assim ficamos neste vale defronte Bet-peor. Deus se indignou tanto com Moisés por causa do povo, né, de certa forma, mas também de certa forma por causa dele, claro, que ele que tinha um contato face a face com Deus, o Senhor não lhe permitiu nem continuar a conversa dele poder passar para ver a terra, né? Estudo de hoje, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14 e 15. Israel não precisaria viajar 40 anos para chegar à terra prometida. Esta é uma viagem que deveria ter durado apenas algumas semanas. Veja em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2. No entanto, o povo rejeitou o amor de Deus, rebelou-se contra sua autoridade e ignorou suas instruções para uma vida justa, e deliberadamente rompeu o concerto com o Altíssimo. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Por sua desobediência, Deus guiou-os pelo deserto até que tivessem aprendido a segui-lo. Nós, muitas vezes, tornamos a jornada da vida mais difícil do que o necessário, por desobedecermos a Deus. Mas podemos beneficiar-nos das lições que o Senhor ensinou aos israelitas. Não temos de repetir seus erros. Deus ofereceu seu amor a nós somente se aceitarmos, em Romanos, capítulo 8, versículo 35. O Altíssimo guiará o nosso caminho somente se buscarmos a sua vontade. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Ele prometeu nunca nos abandonar. Então, não temos razão para temer. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8, e em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Você descobrirá que a vida é menos complicada apesar de seus pecados, e mais gratificante se apegar-se a Deus em obediência. Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 38. A escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.
Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Bênção e ais. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem e expulsarem e insultarem e eliminarem um nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. E ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O amor aos inimigos. Mas eu lhes digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam? Façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem à pessoa de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O julgamento ao próximo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem-lhe e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Estudo de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 13 ao 16. Jesus escolheu homens com diversas origens e personalidades para serem seus discípulos, mas apesar de tudo, eles eram bastante comuns. Hoje a igreja é constituída por pessoas igualmente comuns, a quem Deus chamou juntamente. Podem não ser pessoas impressionantes e às vezes podem até ser envergonhadas, mas Deus as escolheu. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em Romanos capítulo 8, versículo 30. Então, Deus está guiando pessoas e oferecendo a eles a sua glória. Seja qual for a atitude que tivermos em relação a outros membros da igreja, devemos lembrar-nos do plano de Deus. É preciso viver na experiência do que a igreja será. Veja a beleza da diversidade de pessoas em sua congregação e construa sobre os pontos fortes do seu grupo. Da próxima vez em que você for tentado a criticar alguém na igreja,
Busque imaginar o que Deus tem reservado para essas pessoas. Como isso muda a sua reação a elas? Orando os Salmos. Faça conforme o Salmo 67. Ore para que a obra de Deus seja clara a todas as pessoas em todo o mundo. Salmo capítulo 67, versículo 1 ao 7. Capítulo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus dos povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Provérbios capítulo 11, versículo 27. Quem procura o bem será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. E essa foi mais uma leitura de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, sua tarde, a sua noite, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, que você seja grandemente abençoado pelo Espírito Santo do Senhor. Lembre-se de semear boas sementes na vida de outra pessoa, compartilhando e curtindo esse vídeo, tá bom? Porque assim você já sabe que o YouTube entende que esse conteúdo é importante. E ei, eu espero você aqui amanhã para o próximo vídeo, hein? Que o Senhor te abençoe. Tchau!